Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer o acabamento aqui para o nosso paninho. Eu vou fazer, olha, o acabamento, vou recortar, olha só como, né, vai ficar o nosso paninho pronto. Vamos ver como foi feito isso? Bom, gente, considerando, né, que o meu tecido é um azul bem clarinho, então esse aqui é meu paninho velhinho de limpar pincel, tá? Eu vou pegar aqui, vou fazer uma misturinha. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o azul cobalto, eu vou continuar dentro daqueles tons, né, que nós temos. Eu vou pegar uma pincelada de azul cobalto, colocar aqui. Vou limpar o meu pincel. Lembra que a gente precisa ter um potinho, né? Um potinho com, assim, pra gente tá limpando o nosso pincel quando a gente precisar. Aqui eu tenho um copinho, tá? Lavar bem lavadinho meu pincel, seco aqui no meu paninho. Tem sempre assim um paninho, gente, ó, uma vasilhinha com água para você limpar seus pincéis. Um paninho velhinho, assim, de preferência um pedacinho de malha, aquele, assim, eu acho que é melhor. Eu prefiro um pedacinho de malha, acho que ele seca melhor. E eu vou pegar, então, aqui, olha, uma pincelada, buscando pegar quantidades iguais. Não tem problema se ficar um pouquinho mais claro ou mais escuro, tudo bem. E vou misturar aqui, ó. Vamos misturar pra gente ganhar um azul mais claro, no entanto, mais escuro do que o meu tecido. Se porventura ficar mais clarinho ou igual, eu coloco um pouquinho mais de azul. Mas é visível, né, que já está um pouco mais escuro que o meu tecido. Que eu tenho aqui uma porçãozinha de água para deixar isso aqui, ó, mais umedecidozinho, tá bom? Aí eu posso ir pegando uma pinceladinha lá e umedecendo um pouquinho mais aqui. Pronto, misturinha pronta. Agora eu vou começar a fazer esse acabamento aqui, tá? Aqui, olha, eu vou pegar aqui o pincelzinho número 0, ou um pincelzinho equivalente, e vou vir fazendo o contorno. Aqueles bordadinhos que geralmente tem, né, nos tecidos, é uma costurinha contornando, né, fazendo um contorninho, e é um contorninho mais grosseiro, não é muito fininho. Veja que a minha tinta, né, esse azul, essa misturinha que eu fiz, ela vai aparecer bem. E agora o nosso trabalho é paciência, porque a gente vai contornar tudo isso. Olha só. Vou contornando, fazendo o contorno assim mais grossinho, que ele apareça bem. E apenas isso. Se você quiser encher tudo, pode encher, como se tivesse assim uma colocação de um outro tecido aqui em cima, não é isso? Tivesse colocado um tecido azul mais escurinho e costurado em volta, né? Feito um acabamento em volta, costurando. No meu caso, eu quero colocar como se eu tivesse só feito um bordadinho mesmo aqui, um bordado assim de contorno, tá? Se você tiver aí uma tinta alto relevo, para você estar fazendo isso agora, pode fazer. No meu caso, eu vou cortar o tecido, então eu vou fazer só contorninho com a tinta normal mesmo, uma vez que eu escolhi ela um pouquinho mais escura. Se eu quisesse no mesmo tom, o ideal seria uma tinta alto relevo, poderia ser a Acry Puff, por exemplo, né? Aquela que depois a gente aquece e ela fica saliente, ou poderia ser aquelas que são alto relevo mesmo, algumas têm até um brilhinho, enfim. Você pode estar fazendo aí no seu tecido com o material que você quiser. No nosso caso, nós vamos utilizar apenas, né, pensando em quem está iniciando, nós vamos utilizar apenas os tons, aqueles 15 tons, e os pincéis, né, que a gente já havia separado.
Vou fazer todo o nosso trabalhinho nisso, dessa forma. O que eu vou acrescentar aqui depois é a termolina leitosa, porque é um pedido de uma colega nossa. Ela quer saber como é que faz o corte no tecido, né? Esse tecido não vai ficar desfiando, de certo que todo o tecido a gente cortou, a gente não fez um abanhado, a gente vai lavar com cuidado, né? Mas não vai ficar desfiando, não vai ficar direitinho o seu trabalho, tá bom? Então, será um produto novo que eu vou, no caso, trazer aqui para nossa pintura, mas é bem de seu gosto, tá certo? Você pode estar usando ou não. Eu vou fazer o contorno todo aqui e vou mostrar para você o que você pode estar fazendo caso você não tenha, né, a termolina, não encontre para comprar, não queira comprar. Você pode também estar tendo aí outra ideia, né, de acabamento, sem perder esse trabalho, fazendo esse trabalho do mesmo jeito. Bom, gente, eu vou contornar tudo isso. Como vocês viram, não tem muito o que fazer, é só contorno mesmo, e volto para você ver, tá certo? Olha só, gente, eu já fiz aqui, né, todo o contorninho e já tá sequinho, deixei secar. Porque vai que você aí na sua casa não tem termolina leitosa, não vai comprar, então, e você queria, né, fazer esse trabalhinho. Vamos ver o que você pode estar fazendo sem cortar, né, o tecido. No caso, você não vai cortar, você vai apenas fazer os detalhes, mas a gente faz um acabamento também para o lado de fora e para as regiões aqui, né, onde eu disse que iria cortar as partes de dentro. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo? Eu vou fazer aqui uma sombra usando o sépia. Olha só, eu não vou colocar o sépia puro, eu não quero ele assim tão marcado. Eu vou fazer só um pedacinho só para você ver. Até porque no meu caso, né, eu vou cortar. Eu coloquei aqui uma porçãozinha de sépia. Aqui, olha, o meu branco, aliás, minha água, o sépia, a água. Veja que eu deixei bem mais líquido. Olha só. E eu venho então, deixa eu tirar o excesso de tinta do meu pincel, porque aqui eu vou pegar bem pouquinha tinta, uma sujeirinha, e vou vir, olha, nos lugares que eu iria cortar, e que no caso agora eu não vou, eu venho aqui, ó, fazendo uma sombra. Se você pegar muita tinta, você pode dar um borrão, ou seja, essa tinta pode passar aqui pra cima, que não interessa pra gente, não é isso? Então, aqui eu venho fazendo um sombreado para essa região aqui de dentro. Você pode fazer só um sombreado, ou você pode pintar, encher de tudo. Se você vai encher de tudo, você não precisa umedecer a tinta, pode colocar ela do jeito que tá no potinho. No caso, para essa região aqui, eu vou deixar basicamente do jeito que eu vou deixar também pro lado de fora, você entenderá. Olha só, vou passando aqui, né, essa sujeirinha, essa água sujinha de sépia. Deixa eu colocar até um pouquinho mais. Deixar um pouquinho mais líquido, mas vou tirar o excesso no paninho à parte, para eu não fazer um borrão aqui. Aqui, olha, vou preencher esse cantinho aqui. Para a região de fora, gente, olha só, eu venho fazendo do mesmo jeito, tá? Aí aqui eu faço uma costurinha para a parte de fora, eu faço uma costurinha aí na máquina, para essa parte aqui, e deixo o meu trabalho dessa forma. Deixa eu fazer esse pedacinho todo aqui para você ter uma noção. Aqui eu iria cortar, aqui eu iria cortar, aqui também eu iria cortar, eu iria não, eu vou, né? Mas no caso, se eu não quiser cortar, eu simplesmente coloco uma sombra como se estivesse mostrando aí uma tonalidade de alguma coisa aí embaixo desse tecido, tá certo? Deixa eu fazer um todo pra gente ter uma noção melhor, pelo menos
para essa regiãozinha aqui, tá certo? Deixa eu vir aqui, esfumaçando. Aqui também são os pontos que eu iria cortar. E você já começa a ganhar uma boa ideia, né? De como fica esse trabalho, porque a gente vê os pontos que não nos servem. E aqui eu iria fazer um sombreadozinho em volta, todinho. Pouquinha tinta, essa tinta tá umedecida, o tecido vai absorver bem. Não vamos ficar lavando e ela saindo, né? Sumindo aos poucos do nosso tecido, conforme a gente vai lavando. Olha só. Deixa eu passar por aqui. Para nós crescermos a nossa ideia, observação. Você só faz nos lugares essa sombra que eu iria descartar, tá certo? Que eu iria cortar, ou que eu vou cortar, mas depois de colocar o termolito. Aqui, olha. Pronto. Essa região aqui toda, né? Olha só. Aqui dentro eu não vou, né, sombrear só essa região, tá vendo? Que eu iria cortar. Se você não vai cortar, você pode estar fazendo isso aqui, como um acabamento para o seu tecido, tá certo? Aqui, olha, você faria também, né, nessas regiões aqui, aqui, ó, essas partes aqui, tudinho você iria passar e sombrear essa região aqui de fora dessa forma, tá bom? No caso, eu fiz isso aqui só como uma amostra, uma ideia para você. E vou mostrar aqui uns detalhezinhos que eu gosto de fazer assim aqui por cima também. No caso, né, de quando talvez você ache um pouquinho difícil, você não faça, mas eu gosto de fazer. Nos meus eu gosto de fazer. Isso aqui é bem assim de cada um, né? Você faz ou não faz, fica bem a seu critério. Aqui, gente, eu fiz outra vez aquela misturinha, tá? Uma porção, né, de azul cobalto por uma porção de branco. Vou trazer aqui uma gotinha de água para deixar isso aqui bem mais líquido, tá? Olha só, vou deixar líquido igual o sépia. Eu vou colocar nessa hora mais água do que eu coloquei para fazer os contornos. Uma vez que os contornos, é bom você fazer, porque a minha tinta estava muito durinha. Mas é bom você fazer com a tinta do jeito que ela vem no potinho, para você não, assim, deixar o contorno mais grosseiro mesmo, sabe? Não deixar muito fininho. Agora aqui eu pego sujeirinha dessa aguinha suja e venho por aqui riscando assim, ó, fazendo risquinhos. Intercalando alguns risquinhos, tá? Na região que eu não vou cortar. É como se tivesse umas costurinhas por aqui por cima. A mão precisa estar leve e a tinta líquida, o pincel pequenininho, pra gente não ganhar espaços muito grosseiros, como esse daqui. Pra gente ganhar, olha, riscos bem fininhos, bem delicados, tá bom? Aqui, ó. Eu vou cruzando essas linhazinhas, essas costurinhas, esses detalhezinhos e vou fazendo isso por todo o meu trabalhinho, tá certo? Olha só. Vou fazendo como se tivessem umas costurinhas aqui em cima, né, do espaço que eu bordei, vamos dizer, né? Que tem um bordadinho. E vou aqui, brincando aqui com o meu pincel e marcando, né, esses espaços. Deixa eu ir detalhando. E eu vou fazer isso nos meus arabescos e depois eu volto pra gente ver, tá certo? Bom, gente, considerando a hipótese de que você não vai cortar isso aqui, tá? Você vai deixar dessa forma. Então, olha, lembra que a gente fez, né, aquele esfumaçadozinho por aqui? Depois de sequinho, eu sugiro que você venha aqui, olha, e faz um contorninho. Agora, observa como é feito esse contorninho, né? O contorno, ele é absolutamente simples, mas ele é feito, olha, aqui pra baixo, 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 dessa forma.
A gente não dá a volta no nosso paninho inteiro, tá certo? A gente coloca só um sombreado como se fosse o relevo do tecido em cima de uma tábua aí por baixo, de alguma coisa assim, tá certo? Olha só. Olha só. Coloquei por aqui na parte de cima, como se vê uma luminosidade de lá e tá causando nessa sombra aqui. Aqui eu também coloco, olha. A gente sai colocando assim, se você escolher colocar desse lado, você vai colocar em todos esses lados indo pra lá. Eu escolhi colocar no lado de cima, então eu vou colocando em todos os lados vindo pra cá. Como, por exemplo, aqui. A gente faz o contorninho direitinho. Esse é o pincel número 2. Tinta só de um lado e bem pouquinha tinta. E faz uma boa diferença esse contorninho, viu? Uma diferença gritante aqui para nosso trabalho. Aqui. Aqui embaixo eu vou colocar curtinho. E aqui. E aí, a gente ganha, né? Um trabalho que tem uma sombra, que dá a ideia de que tá em cima de alguma coisa. De uma madeirinha, de uma tábua, de uma mesa. Aqui eu vou colocar também. Dessa parte de cima eu não coloco, eu coloco nessa parte de baixo. Deixa eu esfumaçar um pouquinho aqui. E assim iria ficar. No caso, dessa parte aqui ficaria dessa forma, tá certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês, né? O produto que eu falo, que eu uso quando eu quero recortar o meu tecido. Olha só aqui. Termolina leitosa. Eu costumo usar esse produto. Aí, eu passo uma mãozinha aqui em volta todinho. Viro o lado, passo também, aí eu viro novamente, passo por aqui também, né, no lugar onde eu vou cortar. Eu passo duas mãozinhas para um lado, lado direito, e outras duas para o lado avesso, tá certo? Eu passo, deixo secar e passo novamente, deixo secar e assim eu vou passando. Como é que eu passo esse produto aqui? Olha, eu passo diretamente, eu pego aqui do meu potinho e vou espalhando. Eu vou passando aqui, ó, nesse encontro da parte que vai sobrar e da parte que vou cortar. Aqui, ó. Tá vendo? A parte de dentro eu passo ela mais longa, a parte de fora eu deixo mais curtinho, até porque eu vou descartar, né? Vou passar aqui todinho em volta de todo o meu desenho, minha pintura, no caso. E esse trabalho a gente faz depois que a nossa pintura tá bem sequinha, tá certo? Tá tudo bem sequinho, pra gente não fazer um borrão, né? Aí eu venho aqui, ó, e vou passando. Essa região aqui das flores, eu vou passar do mesmo jeito, tá? Olha só. Essa parte vai ficar, essa parte eu vou descartar. Então, eu passo aqui. A parte que vai ficar, eu deixo ela mais alongada, né? Esse pedacinho aqui, ó, eu vou passando. Passar aqui. Deixo bem umedecido mesmo, passo uma boa camada, tá certo? Aí, eu deixo secar, quando isso aqui tá tudo sequinho, aí eu vou para o avesso. E passo uma camada do mesmo jeito. Deixo secar, volto por esse lado direito e passo uma camada do mesmo jeito que tô passando aqui. Até completar as minhas 4 camadinhas de termolina aqui pra o em volta, né, do meu tecido. Aí, só aí, depois de tudo sequinho, eu venho recortando tudo que não me interessa, tá certo? Eu vou passar as camadinhas, vou deixar secar e volto pra gente ver, depois de tá tudo sequinho, viu? Olha só, pessoal, aqui, ó, eu passei todas as camadas que eu precisava, tanto desse lado
quanto desse lado da termolina leitosa, não é? Passei por todo em volta aqui do meu desenho, da minha pintura. Para essa região aqui, eu passei geral. Eu cobri tudo isso aqui, tá? Dos dois lados. Olha, pegou até um pouquinho da cola da minha tábua, porque eu não tirei o meu tecido para passar. Você pode estar tirando e passando em um lugar diferente ou uma taubinha limpinha para não acontecer isso. Como eu, assim, por que eu passei aqui geral? Eu passei porque eu vou sair cortando, olha. Eu vou cortar esses pedacinhos aqui dentro, então eu preciso que aqui esteja todo em volta protegido. Por essa razão eu já passei aqui todo, porque eu vou cortar tirando vários excessos. Aqui também, olha só, aqui vou fazer o mesmo processo, vou tirar esses excessos, tá? Então, o corte é muito simples. Eu tenho aqui essa tesourinha, eu gosto de cortar com tesoura pequena. Eu tenho um controle maior, eu penso assim. E tenho aqui essa outra, bem pequenininha. Eu venho, gente, aqui, ó, só retirando mesmo, né, o excesso em volta, com bastante cuidado, e eu vou tirando de forma, né, que não tire a minha pintura, mas apenas, olha, o que eu quero deixar de fora, tá vendo? Para essa região aqui dentro, quando é um pedacinho assim, um espaço menor, eu gosto de pegar o estilete, eu faço um cortezinho aqui, ó, porque daí eu venho com a tesoura, né? Eu venho colocando aqui a minha tesoura e vou conseguindo fazer o corte bem melhor feito, vamos assim dizer, fazer os contorninhos bem direitinho. Então eu vou fazer assim, eu vou recortar, né, vou tirar todos esses excessos. É só, deixa eu trazer até aqui. Aqui eu vou tirar esse excesso aqui todinho aqui de cima. Vai cortando devagarzinho esses cantinhos, para você não passar para cima, né, da parte que você não deseja retirar. Aqui. Olha só. Qualquer coisa, se você achar que sobrou um restinho, aí você faz o acabamento depois, tá? Pra já, a gente vai tirando essa maior parte. Tem um pedacinho preso, preciso cortar, porque se eu puxar, posso ter um probleminha aqui. Ainda tá preso. Bom, já dá pra ter uma noção, não é? De como isso aqui vai ficando. Só, deixa eu colocar aqui. Vai aparecendo, né? Direitinho. Pronto, eu vou recortar todo o meu paninho e trago pra você ver, tá certo? Pronto, gente, olha só. Eu já recortei, né, o todo. Aqui, deixa eu mostrar aqui esse lado aqui também pra vocês, tá vendo? Recortei aqui essa parte aqui de dentro inteira, olha só. O tecido fica um pouquinho assim endurecido, tá? Mas é normal. Olha só, o outro lado. Pegou, não foi um pouquinho da cola da minha tábua. E assim ela fica prontinha. O nosso trabalhinho, gente, para hoje, né, vou concluindo ele. É, portanto, essa ideia aqui, para quem não conhecia ainda, a gente tem essa possibilidade de estar cortando o nosso tecido. Algumas colegas nossas perguntou como eu faço isso, como eu corto. E é dessa forma que eu trabalho esses acabamentos assim. Como eu disse, você pode estar colocando aqui em volta uma tinta em alto relevo, a tinta Acripur.
a Acry Puff você vai precisar aquecer para que ela apareça. Para aparecer, né, para ficar assim em alto relevo, a gente precisa aquecer. E tem também aquelas que a gente passa e ela já fica em alto relevo por si. Tem algumas até com glitter, bem bonitas. Bom, gente, é isso para hoje. Beijos e até uma nova ideia. Tchau!